Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe aqui. Espero que todos vocês, investidores, novos inscritos, estejam muito bem. Então, falaremos sobre, aí um pouquinho hoje das oportunidades, poucas e boas, né, oportunidades, porém tivemos. Novo aporte em Irani, fiz um leve aporte, mais ali no fracionário, para não perder o costume, e Auren Energia também, tinha uma ordem que foi contemplada. Falaria um pouquinho sobre o raciocínio por trás dessa operação. BB Seguros, não cheguei a aportar hoje, porém já tenho lançado em novas ordens esperando abaixo dos 32. Falaremos sobre o El Ninho, né? O efeito El Ninho aí que causou um certo estrago nessa reta final de 2023 e agora 2024, segundo especialistas, pode ter o seu pico no mês de fevereiro. Será? Não sabemos, né? Estimativas, eles podem estar certo e também podem estar errados, tá? Para quem trabalha com o agro, sofreu, tá? Vem sofrendo a realidade. Você tem alguns diálogos, né? Você tem algumas estimativas que realmente causou certo estrago. E com isso você pode ter um sinistro maior em BB Seguros nesse início do primeiro trimestre de 2024. Seria interessante que o mercado já começasse a precificar novamente, né? Antes dos dividendos anunciados em BB Seguros, que a empresa anunciou, você tinha essa precificação lá nos R$ 30. O mercado estava batendo até ali em dezembro, início de dezembro. Depois houve o anúncio dos dividendos na reta final ali do ano, do anúncio dos dividendos, tá? E com isso jamais voltou a negociar abaixo dos 32 no pós-anúncio. Então, hoje, né, chegou a namorar abaixo dos 33. Porém, o mercado ainda tem feito aí uma precificação mais caro em relação a esse evento, tá? Ainda não tem pressionado tanto quanto eu almejo, pelo menos, como previsão de compra. Hoje tivemos o IPCA também de 2023, abaixo aí a meta, né? A meta era de 6% de inflação medida pelo IPCA, porém ficou aí na casa de quase 5%, 4,63%. Como que isso poderia impactar em Taesa, tá? Um IPCA mais baixo? Seria, nesse sentido, prejudicial? O que poderia acontecer? Falaremos sobre, né? Então, hoje, BB Seguros fechou mesmo no positivo, porém, durante o pregão, né, deu aí uma ou outra oportunidade para quem estava preparado para aportar, chegou a negociar 33. Também tivemos Irani, fiz uma leve compra, um leve aporte no fracionário, nos 10,44, uma ordem que eu tinha criado recentemente e entrou, né? E CSN Mineração, incrível como a correção de CSN Mineração ocorreu nos últimos pregões, queda aí de 2%. E Gerdau, né, metalúrgica aí, 9,96, negociou hoje, nova queda aí, ontem já chegou a negociar nesses patamares, ontem eu paguei 9,97, tenho duas ordens esperando, e inclusive, né, para quem acredita que 1,33, R$ 1 por ação agora já não é mais a realidade da empresa, você tem que esperar pelo menos o primeiro trimestre e o segundo trimestre do ano de 2024 aí, tá? Não tome decisões precipitadas, até porque um cenário em que você teve no ano passado minério de ferro, né, na China, né? Então, siderurgia e minério de ferro na China entregando resultados melhores para quem comercializa lá, né? Que é o caso da CC Mineração. A Gerdau, a rota dela é diferente, a rota dela é Europa, própria América, né? As Américas, tanto Latina como a América do Norte, Estados Unidos. Então, você tem algumas previsões aí de sofrimento, porém, vamos avaliar o primeiro e o segundo trimestre. É uma empresa praticamente centenária, com um controlador familiar e etc. Vamos avaliar uma empresa que pode sofrer, tá? E deve sofrer, porém tem que avaliar certo no sentido de que
esse ativo deve prevalecer aí para os próximos 2, 3 anos depois, voltando a recuperar esse ciclo, tá? Na minha avaliação, vale aí ter uma certa cautela em relação ao futuro do ativo. Transição Paulista abaixo dos 27, Taesa nos 37,45, chegou a cair quase 1%, depois recuperou. Vamos lá no final falar um pouquinho sobre Taesa. Então aqui no radar, né, radar gerador de riqueza, abriu uma ordem nos 32,25, tá? Pensando aí já nos dividendos de fevereiro, então é um preço acima do meu preço médio? É um preço acima do meu preço médio. Porém, se você pegar, eu já trouxe aqui várias vezes em diferentes vídeos, ano de 2023, início. Eu lembro muito bem que Banco do Brasil e BB Seguros bateram em igualdade o preço de tela, tá? E enquanto isso, o BB Seguros tinha um PL de 9, quase 10 vezes, se eu não me engano. O que aconteceu? Lucrou mais, claro, Banco do Brasil dobrou praticamente aí o preço, só que BB Seguros lucrou mais e ficou de lado, não andou, o papel não andou. Se você pegar em um ano, na verdade, era um dos únicos ativos positivos de 2022 para 2023, porém não andou, tá? Então, é um fator que você tem que observar. E teve um excelente ano de 2023, até os 9 meses. O quarto trimestre ainda deve ter esse requício de bom ano. O primeiro trimestre de 2024 já deve vir com uma inadimplência maior. Então, mesmo assim, a margem de segurança, na minha avaliação, faz sentido, tá? Irani, 10,44, então hoje foi executada essa ordem. As duas ordens em metalúrgica Gerdau, né, a holding aí, uma aí nos 9,70, a outra nos 9,18, tá? Pensando em correção mais abrupta no médio aí prazo. Auren Energia, uma ordem que eu tinha realizado também nas últimas semanas, 13,25, entrou, tá? Então hoje foi executada. E tem outra ordem lá em Irani também nos 10,2, quem sabe chega nos próximos pregões, né? E Auri 3 aí, outra ordem no fracionário, 13,24. Então, pessoal, o pensamento é esse, pequenos aportes, nada muito fora da realidade do que eu venho aportando historicamente, inclusive depois de muitos pregões sem fazer aportes seguidos, voltamos aí com essas turbulências, né? Então, nesse sentido, o investidor ele tem que prestar atenção. Portanto, hoje tivemos BB Seguro nos 33, principal comprador, chamar atenção, pregões seguidos do Goldman Sachs comprando, tá? Vale a pena você ter esses pequenos insights, claro, para o investidor de longo prazo. Isso daqui não muda muito, tá? Pode ser o Papa comprando, mas o investidor ele tem que ter estratégia pessoal dele, o preço pessoal dele. Porém, é importante você ver o que o Goldman Sachs viu em BB Seguros que o Morgan Stanley não viu, tá? Por exemplo, que é um dos principais vendedores nos últimos pregões. Então, é um fator que às vezes pode pesar na sua decisão. Claro, não deve ser o único fator decisivo, mas chama a atenção, né? Então aí, mais uma vez, com mais de 10 milhões de saldo positivo comprador, se eu não me engano, já é o terceiro ou quarto pregão seguido, sendo um dos principais compradores. Agora a reportagem do Globo Rural, muito boa aí no site, tá? El Ninho terá novo pico de intensidade este mês, ou seja, janeiro, antes de perder força em fevereiro, segundo os especialistas. Este é o efeito aí da última fase da atividade do fenômeno climático neste momento. Então, pessoal, nesse sentido, claro, né, nós podemos ouvir os especialistas, mas aqui só reforça o pragmatismo que o El Ninho, né, como evento, ele fez sim alguns estragos aí em resultado, no sentido de produtividade. Podemos ter novos avanços agora em fevereiro? Podemos, até né, fevereiro, nessa reta final, podemos, tá? Nesse sentido, não dá para simplesmente ficar tentando prever o futuro e a única coisa aqui, claro, não somos pregadores
do caos, nem defensores do caos, porém, esse tipo de evento normalmente faz com que o mercado precifique e bata no papel, o que seria benéfico, seria bem-vindo nesse momento que tudo ficou mais caro, né? Então, aqui também, no mesmo site, você tem dois destaques falando sobre clima severo castiga a produtividade da soja no Mato Grosso, tá? Então, poderia ser um fator aí que chama atenção, um dos principais contratadores aí, né? Contratantes, aliás, do crédito rural e também do seguro rural são produtores de soja, tá? Então você tem essa produção menor, castigada, e produção de arroz também, deve cair 0,9% em função do El Ninho. Às vezes você pensa, 0,9 não é nada, mas já é sim, já faz aqui um efeito, inclusive para um trimestre, pensando no sentido de sinistro emitido, tá? Então, pessoal, esse é o pensamento. Um outro destaque aqui que eu não estou vendo alguns analistas ou até mesmo investidores retratar é o fato do excelente time que a recompra de ações até agora teve em BB Seguros, tá? O que está sendo feito por parte da administração com o nosso dinheiro, tá? A recompra de ações é uma remuneração ao acionista, ou seja, ela é feita, tem um efeito caixa ali e é feita com o dinheiro do acionista, tá? Então, qual que é o preço médio que está sendo comprado? Acho que é um fator que o investidor ele pode começar a observar também no médio e longo prazo. E o que nós tivemos como preço médio aqui em relação à aquisição? Foram mais de 19 milhões, quase 20 milhões de ações recompradas a um preço médio aí de 31,40%. Isso daria aqui o quê? Isso daria 200 milhões, você teria 10%, não será 200 milhões, então 20 milhões você teria 1% dos 2 bilhões de ações emitidas, né? Então você teria mais 1% em relação ao que foi anunciado de 1,22 aproximadamente até agora de proventos. O preço mais baixo também, né? O preço mais baixo, a última compra deve ser realizada até 2025. Um preço mais baixo faria também com que esse preço de recompra aqui voltasse a ter uma execução maior no programa, tá? O que faria com que o anúncio de dividendos por ação ficasse um pouquinho superior lá em fevereiro, tá? Então, é um fator interessante também. A Auren Energia, sem muita novidade, fechou nos 13,35, deu oportunidade para mim, pelo menos, aportar ali nos 13,27, né? Foi a ordem que entrou, com a aprovação, acho que o último destaque aí que não saiu muito, do CAD, em relação à criação de uma empresa junto com a Vivo. É um dos negócios, para mim, bem interessantes para o médio e longo prazo, porque você tem a estratégia do B2C, né? Então você tem ali a utilização da Vivo de todo o mecanismo de empresas que a Vivo trabalha junto, vendendo e prestando o serviço de energia para essas empresas, tá? Então, excelente negócio para mim. Claro, a Auren Energia ainda não tem uma política de dividendos estabelecida, mas vai entrando em novos negócios. Entrou agora nesse segmento com a Vivo e pretende entrar no segmento de transmissão, o que para mim vai sendo um excelente negócio até agora. Inclusive, pagou um grande dividendo no ano passado, então o investidor ele não tem que reclamar muito com relação aí, aos futuros proventos da companhia. Claro, tem que estar perto, né, em relação aos projetos, cobrir de perto, porém, é um negócio que tem tudo para ser bem sucedido lá no longo prazo. Tem que se provar, né? Então, a inflação de 2023 ficou abaixo do teto da meta, né? A meta aí era com o teto, né, na casa de 6%. Quanto mais próximo disso, pior, né, seria. Nesse sentido, para os economistas, foi uma sinalização positiva. Para a Taesa, né? Taesa, a questão aqui que você tem que observar é que os contratos estão atrelados no IGPM, alguns já estão atrelados ao IPCA, porém a dívida da empresa está no IPCA, né? Então você tem essa diferença aí. Nesse sentido, mesmo assim, né, você não tem aquele
efeito do efeito financeiro, né, maior do que nos últimos anos, tá? Poderia ser aí um detalhe que o mercado começa a chamar a atenção novamente. Nesse momento não tem aportado, alguns investidores até questionaram, nossa, Taesa, se você olhar em um ano, ficou de lado, ficou 7%, pagou dividendos, mas ficou de lado. Se você olhar, ela deu vários momentos aqui, oportunidade de entrar, nos 33, inclusive, para quem aqui ó, fez isso lá em outubro de 2023, ficou positivo mais de 11%, com um dividendo agora recebendo no dia 24 de janeiro. Então, por último, né, tivemos agora uma licença no dia 9, em relação ao projeto Tangará, que deve entregar aí cerca de mais de 104 milhões, tá, de RAP, com investimento de um pouco mais de 1 bilhão, mais de 104 milhões adicionais de receita já para o ciclo de 23, 24, tá, de RAP, cerca aí de 279 quilômetros de extensão para transmissão aí então, tá? Então, a total energização tem um prazo de até março de 2028. Se você olhar os dados fundamentalistas, hoje eu não estou aportando em Taesa, por quê? Porque acredito que o mercado deveria bater um pouco mais no papel, né? Alguma notícia de analista, algum banco recomendando venda, acredito que seria até bem-vindo, tá? Você tem um PL aí de 11 vezes, um EV/EBITDA de 13 vezes, e eu vou mostrar que esses números estão até acima da média. Taesa é um negócio ruim? Pelo contrário, é um excelente negócio. É um dos melhores negócios da carteira. Porém, não é um negócio no melhor preço, tá? Mas eu quero aportar mensalmente. Tudo bem, você faz já sabendo que nos múltiplos não é o melhor múltiplo possível hoje, tá? No momento hoje, para quem já tem uma certa posição formada, fica aí com essa certa memória de mercado, inclusive o mercado ele pode entregar bons preços no futuro. Esse endividamento aqui, por exemplo, poderia ser um dos fatores de defesa, claro que é endividamento para o médio e longo prazo, mas poderia ser um dos fatores que os bancos de investimentos, os analistas poderiam começar a bater, né? E isso poderia fazer com que o papel caísse mais aí no médio prazo, dando oportunidade. Liquidez corrente 2,71 vezes, interessante mostrar o fluxo de caixa, né? Você teve um aumento aí de 591 milhões, esse aumento, parte dele é em função do lucro líquido, tá? Gerado nas operações, 385 milhões, e parte em emissão de dívida, né? Então, saldo positivo aí em fluxo de caixa para a Taesa. Saldo final de mais de 1 bi, quase 1 bi e um pouco mais de 1 bi e 600 de caixa nos 9 meses de 2023. Então, preço teto para 4 anos, tá? Que seria mais aí um pouco diferentemente do que o mercado tem calculado, seria na casa dos 43. A média de dividendo por ação e o histórico pesa com fatores positivos, porém EV/EBITDA, preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, todos acima da média, tá? Inclusive EV/EBITDA cerca de 59% acima da média, que é de 9 vezes. E PL também, tá? Cerca aí quase 40, quase 30, aliás, acima da média, que é de 7,96 vezes o preço sobre lucro, hoje negocia em 11 vezes. Portanto, pessoal, esse é o vídeo, não representando uma recomendação de compra ou venda de ativos. No mais, inscreva-se, compartilhe, se torne membro, curta, comente a sua opinião. Bons aportes a todos vocês, encerro por aqui e até o próximo.